Abramos juntos, irmãos, a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 12 até o versículo de número 15. Voltamos a estudar hoje a carta de Tiago. Ficamos, pelo menos por 2 domingos, sem darmos sequência ao estudo da carta, e apenas a informação que, como introdução, ela nos ajuda a lembrar o que já vimos. Nós percebemos ou aprendemos com esta carta que Tiago, irmão do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu esta carta à igreja sofredora, à igreja perseguida, que ele chama, na introdução à carta, de as 12 tribos que se encontram na dispersão. Uma alusão àqueles cristãos judeus convertidos ao Evangelho que estavam sofrendo perseguição por amor a Jesus. Vimos que eles deveriam passar por toda a provação ou por diversas provações, não entristecidos, porém alegres, porque a provação da fé, ela confirmada uma vez por Deus, ela faz o cristão perseverante, ela produz perseverança. E esta perseverança, ela tem a ação de aperfeiçoar o crente em santidade até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele segue, e neste primeiro capítulo, é onde nós ainda estamos, ele diz que para que se suporte a provação, para que o cristão ele consiga enfrentar a hora da provação, ele necessita do auxílio divino, ele necessita da sabedoria prática para poder entender o momento em que ele está passando. Portanto, Tiago diz, se você necessita desta sabedoria, peça a Deus. Ore ao Senhor, Ele não vai negar esta sabedoria a você, Ele vai conceder para que você seja um homem e uma mulher de fé, seja um jovem firme, seja um garoto ou uma menina que desde pequenos aprendem a confiar no Senhor e não serão como aquelas marolas, aquelas ondas que são levadas, arrastadas pelo vento. Não terá um ânimo dobre, ou seja, não terá 2 corações, 2 posturas diante da provação. Diante da hora difícil, você então perde a sua fé, não confia no Senhor, mas enquanto tudo está bem, você está louvando e exaltando ao Senhor. Esta sabedoria, ela vai fazer com que você se alegre até mesmo no momento difícil, no momento de sofrimento. Na sequência, e foi onde nós paramos, o apóstolo então vai dizer que a riqueza do cristão, aquilo que o cristão possui e que o exalta é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo eleva o pobre e abate o que é exaltado. A cruz de Cristo faz com que o crente foque os seus olhos, a sua mente, o seu coração naquilo que de fato vale a pena. Porque o rico em sua insignificância, diz o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, direcionado, inspirado pelo Divino Espírito Santo, ele vai passar. Como a flor da erva, ele vai murchar, ele secará. A sua formosura um dia irá desaparecer, assim como aquela flor que era tão conhecida e até hoje existe na região deserta da Palestina. Ela floresce, ela é bela, mas de repente, não suportando o calor, a quentura do sol, ela então fenece, ela então desaparece, ela murcha e seca. A partir do versículo 12 agora, nós então percebemos a continuidade da carta, onde Tiago vai mostrar onde de fato está a bem-aventurança. Acompanhem, eu peço aos irmãos a leitura a partir do versículo 12, Tiago capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança
aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos ao Senhor mais uma vez. Abre, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração. Necessitamos muito de Ti. Só o Senhor pode tornar para nós claras as verdades eternas, salvadoras, transformadoras, edificadoras das Sagradas Escrituras. Somente o Senhor, o Espírito Santo, que consola e conforta o nosso coração, pode fazer com que os nossos olhos estejam tão focados em Cristo, a ponto de entendermos que não há nada neste mundo que, por mais belo, fulgurante, brilhante, atraente que seja, possa ser trocado pela salvação e pelo Salvador maravilhoso que nós temos. Abençoa-nos, ó Deus, e guarda-nos nesta hora, dando-nos a mente, dando-nos o raciocínio, dando-nos a compreensão que todos nós necessitamos, em nome de Jesus. Amém. Tiago prossegue e ele vai então dizer agora o seguinte, que verdadeiramente feliz é o homem que suporta com perseverança a provação, que se gloria, como ele já havia dito no versículo 9, em sua dignidade, ou seja, na dignidade de humildemente depender do seu Senhor. Ele vai mostrar que esta expressão, bem-aventurado, que é felicíssimo ou verdadeiramente feliz, uma expressão tipicamente judaica, hebraica, aponta para o verdadeiro caminho da felicidade e da verdadeira alegria. O verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho da alegria é poder estar em aliança com Deus, pertencer à família da fé, ter a certeza de que, uma vez ligado ao Senhor Jesus Cristo, a bem-aventurança para o homem é suportar agora com perseverança a provação. Nós precisamos observar, irmãos, esta passagem aqui com muito cuidado, porque provação e tentação nas Escrituras Sagradas, elas provêm da mesma palavra. O contexto é quem vai fazer toda a diferença. Tanto Deus pode tentar ou provar de uma maneira benéfica, como o diabo pode tentar o homem com a finalidade de levá-lo a cair. Essa diferença, ela precisa ser bem estabelecida aqui. Por isso que as nossas traduções, elas colocam a palavra provação para que não haja mistura, diferença, erro, mas não se esqueçam, Deus é aquele que permite que nós sejamos tentados. Ele não tenta ou prova o homem para que ele peque e quebre a sua lei. Mas leiam comigo, juntos comigo, o versículo 12, e vamos perceber por que Deus, Ele nos ensina em sua palavra que a provação ela é necessária para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa fé. Vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O homem que suporta com perseverança a provação é verdadeiramente feliz. Por quê? Vamos lembrar juntos aqui, versículo 2 aí do capítulo 1. Olhem só o que diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E o versículo 5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E o versículo 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Suportar com perseverança a provação e ser bem-aventurado aos olhos de Deus significa alegrar-se quando se é provado. Significa ser sábio e, de maneira prática, enfrentar o sofrimento. Lembrem-se, uma vez nós já vimos isso. Não quer dizer que você não sinta o peso, que você não se entristeça, que você não chore, que você não diga que está doendo sofrer e, por amor a Cristo, ser provado. Mas a alegria que você encontra no Senhor, a sabedoria que você pede a Ele para suportar o sofrimento e ser perseverante na hora da tentação, o gloriar-se na condição humilde de que você é rico no reino dos céus, embora aqui neste mundo venha passar qualquer privação ou sentir a falta de alguma coisa, porque você ama a Cristo. Estas virtudes que devem ser vividas, experimentais, é o que envolve o ser perseverante e suportar o momento difícil da vida cristã. Todo aquele que abraça a vida cristã, todo aquele que foi alcançado pelo Evangelho, todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo ou foi encontrado por Ele, salvo por sua graça, entende o que eu estou querendo dizer? Desde a mais tenra idade, os nossos filhos sabem as dificuldades enfrentadas quando precisam tomar decisões. Quando são lembrados em suas mentes o que os seus pais já lhes disseram. Vocês não podem trilhar o caminho do ímpio. Vocês não podem seguir os passos dos seus coleguinhas, embora eles sejam seus amigos, mas eles estão seguindo um caminho que não exalta ao Senhor. Todo o crente, desde pequeno, sabe o que é sofrer todas as vezes que somos provados quanto à nossa fidelidade e amor a Cristo, e devemos suportar com perseverança este momento difícil. Para isso, irmãos, toda a diferença ela é necessária. Eu não posso agir, eu não posso encarar a provação como o ímpio encara a provação. Se eu me esquecer destes elementos, alegria, sabedoria, humildade, eu sempre vou colocar a culpa no Senhor quando as coisas não estiverem indo tão bem para mim. Quando os negócios não caminharem bem, quando a minha família estiver passando por problemas, quando a enfermidade bater a porta da minha casa, quando a morte tomar algum ente querido meu, cônjuge, filhos, sem alegria, sem sabedoria, sem humildade, eu não serei perseverante, eu vou agir como os ímpios agem. E a grande pergunta é, que diferença então fará haverá entre o crente e o ímpio, se nós encararmos a provação da mesma forma que eles encaram? Blasfemando contra o Senhor, revoltando-se contra o Senhor, acreditando que o Senhor é o culpado de todas as coisas. Observem e acompanhem comigo o final do versículo 12. Se o homem de Deus, a mulher de Deus, suportar com perseverança a provação, receberá a aprovação divina. A conclusão é porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus, Ele nos prova, e entendam a sua aprovação como aquela atitude, aquela ação divina que deve nos levar à perfeição,
ou seja, ao crescimento em santidade, até aquele dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Toda a provação pela qual nós passamos tem por objetivo alcançar ou nos levar a receber a aprovação da parte de Deus. Ou seja, eu sou provado pelo meu Senhor quanto à minha fidelidade, o meu amor e a minha obediência. O Senhor, então, Ele coloca diante de mim opções. E é importante nós observarmos isso. Se nós caminharmos juntos com Ele, seguindo os seus passos, em obediência à sua palavra, fortalecidos na força do seu poder, como os nossos filhos aprenderam na semana passada, revestindo-nos de toda a armadura, não a nossa, mas a de Deus, receberemos a aprovação da aprovação divina, receberemos o ok da parte do nosso Senhor, e a conclusão é, dele então a coroa da vida nos será dada, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aqui, notem bem, meus irmãos, o Senhor não está ensinando através da caneta, da pena do apóstolo, salvação meritória. É o que nós estamos percebendo hoje, é o que está em voga durante esses dias com a visita do bispo de Roma. Salvação meritória, aquela palavrinha bonita que vocês ouviram, e eu vi tantos evangélicos tuitando ou botando no Facebook as palavras do Papa Francisco: não tenho ouro, não trago ouro nem prata, mas o que tenho trago para vocês, Jesus Cristo, é engodo. Porque em todo o seu bojo de ensino, há salvação por obras. Se vocês puderem e derem atenção devida, leiam a pastoral deste domingo. As indulgências foram concedidas aos jovens que estão participando lá. Sabe o que são indulgências? Perdão de pecados, só Deus pode perdoar pecados. As maldições ou os anátemas para aqueles que confiam somente em Cristo para a sua justificação não foram retirados, são afirmados, está lá no site do Vaticano. Então, aqui, Tiago, o apóstolo, não está ensinando salvação por obras. Não há salvação meritória. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo. E o que significa então, pastor, receber a coroa da vida? É um prêmio? Não. É um presente que o Senhor vai nos dar naquele dia? Não, senão assim entenderíamos, se Tiago está escrevendo para crentes, que se eu fizer alguma coisa e for lutar com firmeza, ele então vai me dar esta coroa. Ele está mostrando aqui que a promessa do Senhor, que é dada a cada um que caminha com Ele pela fé, é a vida eterna que será experimentada por todos nós no grandioso dia. No dia em que Cristo voltar. O que Tiago está mostrando aqui é que somos possuidores, herdeiros desta vida eterna, de forma que caminhemos como se filhos de Deus fôssemos. De fato, nós somos. E a provação, ela deve ser suportada com perseverança, porque aos que o amam, o Senhor então prometeu esta vida eterna. Mas a todos quantos o receberam, está em João capítulo 1, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem em Jesus são feitos filhos de Deus. Continuando, vamos ler o versículo 13. Aqui é uma advertência muito apropriada para os nossos dias. Eu procurei explicar para os irmãos que a palavra tentação, ela é a mesma, mas aplicada em contextos diferentes. Ela pode ser usada para levar alguém a cair, ou levar esta pessoa a ser aprovada por Deus, crescer em perseverança. O que estava acontecendo com aqueles crentes ali? Vamos tentar entender. Versículo 13, vamos ler. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Aqui a tentação, percebam no contexto, já é aquela quando alguém toma e a utiliza com a finalidade de levar alguém a pecar, levar alguém a cair. O risco que nós corremos, se não entendermos bem
o significado da provação é não compreendermos bem, ou melhor, de onde vem a tentação. Qual a origem desta tentação que conduz ao erro, que conduz ao pecado, não aquela prova da nossa fé. Aqueles crentes estavam fazendo algo extremamente pecaminoso. E não pensem que era apenas algo feito ou um pecado cometido, praticado por eles. É o pecado cometido por todo cristão que deixa de confiar em seu Senhor, que se esquece do seu Senhor. Versículo 3 aqui é uma advertência, olhem novamente. Tiago diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. A ação aqui do verbo na língua grega é: em andamento estou sendo tentado, continuamente estou sendo tentado, e estou caindo em tentação, porque Deus é quem está me tentando. Ora, se Deus é soberano, se Ele governa tudo e todos, se nada acontece sem o seu querer, sem a sua vontade, sem a sua determinação, então é lícito a mim fazer aquilo que, mesmo lhe desagradando, é permitido por Ele. Logo, estou sendo tentado por Deus. Percebem a conclusão irracional e pecaminosa daqueles irmãos? Tiago então adverte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. E ele vai mostrar por quê. Porque Deus não pode ser tentado. Aqui ele vai dizer de onde provinha a tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A história agora muda. Percebam, o foco agora é outro. Por isso que Tiago inicialmente diz: feliz o homem que suporta com perseverança a provação. Quando nós somos provados, somos então aprovados por Deus. Quando somos provados e suportamos a provação, somos aprovados por Deus. Mas quando nós somos tentados a desagradar o nosso Senhor? A origem do pecado, a origem da tentação, agora Tiago vai mostrar, ela não vem dos céus. Ninguém pode dizer que Deus tenta o homem ao erro. Deus harmoniosamente sustenta todas as coisas. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Jó. Deus, Ele permite que Satanás tente a Jó, mas Ele não é a fonte do mal que tentou a Jó. A origem é totalmente outra. E Tiago vai dizer que Deus não pode tentar ninguém, porque nem Ele pode ser tentado pelo mal, sendo puro, santo, a fonte de toda a bondade e amor, como também Ele não tenta ninguém a pecar contra Ele. O Senhor nunca tenta o homem a contrariar a sua vontade. Agora, nós estamos diante de uma das passagens mais difíceis quanto à compreensão, porque na mente humana é difícil entender, por vezes, como estas verdades, estas realidades, elas se harmonizam. Compreendamos apenas o seguinte, irmãos: Deus, em sua soberania, Ele administra muito bem a responsabilidade que cada um de nós temos diante dEle. Deus, em sua soberania, sendo puro e bom, não pode ser tentado pelo mal e também não tenta ninguém a cair. Mas Ele permite para que o homem seja aprovado, o homem de Deus seja testado e seja perseverante. O apóstolo Paulo, ele diz que nenhuma tentação, ela é sobre-humana, ou seja, toda tentação, ela é possível de ser vencida se buscarmos a força, a presença e o auxílio de Deus. Se orarmos como Jesus nos ensinou: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da hora da tentação. Então, nenhum homem
se estiver sendo tentado, use desse subterfúgio. É muito comum isto. Vejam só, é comum tratarmos os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados, e tentando justificar o nosso pecado, a nossa desobediência, afirmarmos o seguinte: foi Deus quem quis. Nós então relativizamos o pecado e dizemos assim: Deus permitiu, e então um dia eu enjoei da minha esposa e disse assim: olha, ela não serve mais para mim. Deus me revelou que a verdadeira esposa que agora eu mereço é aquela, mais nova, mais enxuta, mais bonita, melhor. Não podemos correr o mesmo risco ou cair no mesmo erro que tem levado muitos cristãos a desobedecerem ao Senhor e a afirmarem que estão sendo tentados por Deus. Deus não leva ninguém a pecar. Ele nos prova, mas Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Aí, agora ele vai trazer uma explicação também que vai nos ajudar a aprofundar a nossa compreensão sobre este assunto. Versículo 14. Vamos ler o versículo 14 agora. Vamos lá? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Outra verdade aqui que precisa ser, irmãos, afirmada em nossos dias. O tentador das nossas almas é o diabo. Os inimigos da nossa alma são o mundo, o diabo, mas o pior de todos eles é a nossa carne. Percebam que o apóstolo está dizendo é: ao contrário, cada um não é tentado por Deus, mas pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ele não está tirando aqui o elemento tentador, ou seja, o diabo que anda como um leão ao nosso derredor, segundo a expressão de Pedro, como um leão prestes a nos devorar, aquele que está querendo de todas as maneiras nos engolir. Ele não está esquecendo que o mundo, com as suas influências, nos tenta a pecar, a cair. Não. Mas o que ele está aqui enfatizando é que o mal que habita em nós é aquele que sempre se faz o maior e mais perigoso tentador para nós. Olhem novamente para o versículo 14. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A palavra atrair e seduzir aqui são muito importantes. Sedução aqui é a mesma palavra na língua grega para isca, para pegar peixe. Para tirar o peixe da toca, ou da maloca, como nós falamos aqui, e fisgá-lo. O nosso coração, como o nosso principal tentador ou objeto de tentação, é aquele que sempre vai usar a sedução como uma isca para nos fazer entender que nós estamos sendo tentados por Deus, e se Deus então está permitindo, por que não pecar? Vamos lembrar aqui apenas exemplos práticos na Bíblia a respeito deste assunto. Não foi assim que o coração de Eva foi atraído e levado a quebrar a lei de Deus no Éden? A serpente estava ali, a serpente estava falando, mas não foi a serpente que colocou o fruto na mão de Eva, levou o fruto à sua boca, abriu a sua boca e fez com que ela mastigasse e engolisse. A Escritura diz: vendo que o fruto era agradável aos olhos, saboroso ao paladar, tomou e comeu, pegou, ação, iniciativa própria, e deu ao seu marido, e ele fez o mesmo. Ou no caso de Davi, por exemplo, Davi sabia
que não podia tomar a mulher do seu próximo. Mas ele procurou saber, se deixou levar, o seu coração enganoso o arrastou e então ele concluiu: por que não? Não é assim muitas vezes que nós também, atraídos pela nossa própria cobiça, somos fisgados como peixinhos pelos nossos próprios corações e atraídos e seduzidos nós caímos em pecado? Tiago então nos alerta e diz: não é assim que muitas vezes nós somos tentados a sonegar, porque se todo mundo sonega, porque eu não posso fazer também? Não é assim que nós somos tentados a pecar contra o Senhor e mentir, porque todo mundo mente? Porque todo mundo dá um jeito de sair da blitz se o carro estiver errado, porque todo mundo dá aquela bola para o guarda, e por que eu não posso também? Não é assim que muitas vezes eu sou tentado a fraudar documentos porque todo mundo faz? Irmãos, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria esperteza. Eu lembro que quando eu queria fugir das minhas próprias responsabilidades, eu me tornei um exímio falsificador de boletins. Assinava igualzinho a assinatura do meu pai ou da minha madrasta. Eu queria me esconder. Eu achava-me mais esperto. Quando minha mãe era viva, os deveres guardados debaixo da cama. E aí eu era o mais esperto. Os meus irmãos estavam estudando e minha mãe: já fez o dever? Já fiz na escola. Mas a cobiça atrai, é o peixinho que fisga e seduz. Um dia está lá o bolo de deveres e o cinturão comeu. E eu tomei uma surra boa. É assim que acontece conosco, irmãos. Muito mais sério do que nós pensamos. Todas as vezes que nós dizemos assim: Deus está permitindo que isto aconteça, e eu peco, eu vou crescendo, e quanto mais velho, me enganando e sendo seduzido pelo meu próprio pecado. E o Senhor então diz: cuidado, porque a cobiça, quando o atrai e seduz, ela vai gerar a morte. Vamos finalizar. Versículo de número 15 diz o quê? Vamos ler. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça aqui agora personificada, ou seja, é apresentada como se fosse uma mulher. No livro de Provérbios nós vamos ver a sabedoria assim personificada como se fosse uma mãe ensinando os seus próprios filhos. Aqui o pecado ou a cobiça, ela é personificada como se fosse uma mulher com quem nós nos envolvemos em uma relação de infidelidade, em uma relação de impureza sexual. Ele diz que esta cobiça, depois de nos relacionarmos com ela, atraídos e seduzidos, deitarmos com ela, o que acontece? Ela engravida. A palavra concepção na Bíblia sempre está ligada à gravidez, e a palavra quer dizer sempre, em sua raiz, isto mesmo: depois de haver concebido, depois de engravidar, ela dá luz a um filho. Esse filho se chama pecado, ou o pecado. Então a raiz, irmãos, ou a origem do pecado não é externa, porém interna. Precisamos entender isso. A nossa geração, ela tem o mesmo costume de, ao ser tentada, culpar ao Senhor. Será que nós não estamos repetindo o que os nossos primeiros pais fizeram? A mulher que tu me deste, foi a serpente que me enganou. E o Senhor então fala com o homem, trata com a mulher e diz: tudo começou aqui, no coração de vocês. Vocês se envolveram com sua própria cobiça. Vocês se prostituíram com ela. Vocês foi que conceberam nela e geraram o pecado. E o pecado então, depois que cresce, irmãos, diz o final do versículo 15, uma vez consumado, ele gera a morte. Você gera um filho que vai matar você. Você gera um filho que sempre levará o seu DNA. Assim como nós
Se fizermos o exame de DNA e compararmos com o DNA do nosso filho, geneticamente, será o mesmo. Todo o pecado que nós geramos carrega o nosso DNA. Todo o pecado que nós geramos carrega a nossa marca. E o pecado, quando gerado, ele mata. Aqui precisamos entender o significado da palavra morte. No contexto da carta de Tiago, aqui não está apontando diretamente para a morte eterna. Lembrem-se que Tiago está escrevendo para crentes que estão sendo provados, cristãos que estavam sofrendo perseguição. Logo, gerar a morte aqui, claro, no futuro, se você caminhar deste modo, você vai para o inferno, você vai perecer. Mas lembremos aqui que Tiago está tratando com crentes que lutam contra as tentações, que caem, e quando caem, eles passam por esse processo de infidelidade pactual, eles se envolvem com a cobiça, eles engravidam a cobiça dá luz ao pecado, e o pecado mais uma vez vem e o mata. Que morte é essa? Temporal. É o enfraquecimento da fé, é o abalo da fé, é a angústia, é muitas vezes a própria enfermidade. Tiago vai tratar aqui na carta, não propriamente toda enfermidade é fruto de um pecado que nós cometemos, mas até mesmo a raiz da enfermidade, nós sabemos, ela vem da nossa natureza pecaminosa. E não podemos deixar de mencionar que muitas vezes estamos enfermos porque estamos cobiçando, concebendo e dando à luz pecados que adoecem. Ou a maior doença ou enfermidade que nós estamos vendo hoje não é a chamada depressão. Muitos cristãos estão se escondendo atrás de medicamentos, mas os medicamentos não resolvem o problema que está no coração. Às vezes é a falta de confiança em Deus, de fé em seu Senhor, de uma culpa que ele carrega porque não lançou o seu fardo em Cristo e tomou o seu fardo leve e o carregou. E você continua dizendo, é o Senhor que fez isso comigo. E você continua dizendo, a culpa é do Senhor porque os ímpios se dão bem e eu estou passando por toda essa dificuldade e provação. O que nós precisamos, irmãos, lembrar, entender, compreender, é que até mesmo o abatimento, o enfraquecimento, o desânimo, o desencorajamento por vezes é causado porque nós não estamos entendendo e conhecendo o nosso coração, como a palavra de Deus nos ensina. Jeremias diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, e nós continuamos a seguir o nosso próprio coração. Tomar decisões não à luz da Bíblia, não à luz de conselhos que provêm da Bíblia, mas segundo o nosso coração. Precisamos ter muito cuidado. Lembrem-se que Deus, ele abateu Ezequias, o rei, porque Ezequias era muito vaidoso. Lembrem-se que, por outro lado, Deus, ele provou a fé de Abraão. E Abraão se tornou valoroso, homem de fé, porque confiou no Senhor. Então, a morte gerada aqui, todas as vezes que pecamos, ela aponta muito mais diretamente para a nossa caminhada aqui temporal, que muitas vezes é cercada de derrotas, porque nós não estamos sabendo mortificar corretamente o nosso pecado. Dizer não, lutar contra a tentação, vestir, novamente quero lembrar, a armadura de Deus. E aí todas as vezes que tentamos vestir a armadura de Saul, nós não conseguimos combater, ela não vai dar certo na gente, Concluindo, irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara para nós. Lembremos, a provação, ela vem, a provação da fé, ela é importante para nos fazer crescer. A promessa que nós temos no final de tudo é a vida eterna que experimentaremos com o Senhor. Essas são as mesmas palavras do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É a promessa que nós temos em Cristo, a vida eterna. Portanto, sejamos perseverantes. Em meio à provação, nunca cedamos ao pecado dizendo, olha, Deus é que está permitindo.
Se a minha fraqueza é na área da sexualidade, que eu lute e seja firme e não caia sempre e diga, olha, Deus é que está permitindo. Se o meu problema é de domínio próprio e eu sou facilmente irascível, que eu lute e nunca caia e diga, olha, eu sou assim, eu vou morrer assim, é Deus quem permite. Não. Se o meu problema é com um vício qualquer que seja, e eu sempre olho para o copo da bebida, ele me envolve, ele me seduz, eu não caia mais uma vez e diga assim, olha, eu enchi a cara novamente, eu me embebedei, porque Deus permitiu, Ele quis. Não, lute. Faça como José, fuja. Faça como Daniel, diga não. Faça como o Senhor Jesus Cristo, lute e seja firme em meio à tentação. E lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Você sabe do que eu estou dizendo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Todas as vezes que eu me considero autossuficiente e permaneço com minha Bíblia debaixo do braço fazendo a oração do fariseu. Que a minha oração seja do publicano, sem ter ao menos coragem quando pecar e ser seduzido, iscado, fisgado mais uma vez pela minha própria cobiça. Que sem ao menos ter coragem de olhar para os céus, mas confiando na propiciação do sangue de Cristo, mais uma vez eu busque o Senhor e diga, ó Deus, ser propício a mim, pecador, buscando reconciliação nele, buscando lutar e não me enganar, porque o verdadeiro caminho da felicidade está em ser perseverante no Senhor e nunca ceder às tentações. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai eterno e maravilhoso Senhor, nós te agradecemos porque a tua santa palavra nos instrui de uma maneira maravilhosa e nos diz que Tu, ó Senhor, és o nosso castelo forte. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos homens e mulheres, jovens e crianças que suportam com perseverança a provação, porque aí está o verdadeiro caminho da felicidade. Que caminhemos assim, e depois, ó Senhor, de termos recebido das Tuas mãos, ouvido dos Teus lábios a aprovação, recebamos a coroa da vida prometida pelo Senhor aos que verdadeiramente o amam. Livra-nos, ó Senhor, do engano do nosso próprio coração, de dizermos que estamos sendo tentados pelo Senhor, porque o Senhor é a fonte de todo o bem, toda boa dádiva, todo o dom perfeito, são lá do alto, descem do Pai das luzes, em que não pode haver variação ou sombra de mudança. O Senhor a ninguém tenta. Que possamos lembrar com clareza que cada um de nós somos tentados pela própria cobiça do nosso coração. Ela é quem sempre nos tem atraído e seduzido, fisgado a cada um de nós como peixinhos, quando cedemos às nossas próprias inclinações e pecamos contra o Senhor. Livra-nos, ó Senhor, de gerarmos filhos que nos matam, que nos abatem, que destroem a nossa fé. Livra-nos, ó Senhor, desta relação infiel e firma-nos os passos como a noiva de Cristo, e que a nossa fidelidade seja sempre para com o nosso noivo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.